Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de fundações. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues e na aula de hoje nós vamos aprender a como dimensionar elementos de fundação do tipo sapata que tenham uma carga excêntrica. Primeiro vamos fazer a definição do que é uma carga excêntrica, né? Porque muitas vezes a pessoa acaba esquecendo o que é, né? Então vamos lá. Excentricidade é tudo aquilo que está fora de um dado eixo, né? De um eixo, por exemplo, o eixo de gravidade de um elemento. Né? Quando nós estamos dentro do eixo de gravidade, não há excentricidades, né? E não há momentos gerados por essa carga, porque ela está exatamente no ponto ideal de distribuição de tensões. A partir do momento que eu tenha um deslocamento dessa carga, por exemplo, em elementos de divisa, onde eu tenho um grande deslocamento, muitas vezes, eu tenho uma excentricidade. Mas excentricidade também pode ser causada por momentos. Exatamente, quando eu tenho um momento na base do pilar, que é muito comum acontecer, justamente por conta, principalmente em edifícios, né? Isso acontece mais em edifícios, onde eu tenho tensões de vento agindo na estrutura, eu tenho muitas vezes falta de prumo nos pilares, que pode exercer ali um momento. Então tudo isso tem que ser analisado na superestrutura, e existem também os chamados momentos mínimos, que é aqueles mesmos momentos que nós utilizamos para o dimensionamento dos pilares. Então muitas vezes o que nós podemos fazer? Qual o artifício que nós podemos utilizar para o dimensionamento das fundações? Pegar esses momentos mínimos dos pilares, né, que nós utilizamos eles para dimensionar os pilares, e usar os mesmos para dimensionar o bloco de fundação, ou a sapata de fundação no caso aí. Então, no que consiste esse dimensionamento? O que muda do dimensionamento de carga centrada para o dimensionamento de carga excêntrica? Nós temos dois tipos de excentricidade. Excentricidades em um mesmo eixo, né? Por exemplo, o eixo X, e esse ponto de carga ele está alinhado com o eixo X, porém ele não está alinhado com o eixo Y, por exemplo. Né? Então isso se caracteriza como uma excentricidade em apenas um eixo. Mas, se por exemplo eu tiver excentricidade em duas direções, por exemplo, se a minha carga estiver neste ponto, né, nem no eixo X e nem no eixo Y, isso se caracteriza como uma excentricidade dupla. Né? Eu tenho dupla excentricidade, eu vou ter que calcular momentos dos dois lados, né, nos dois eixos. Então imagine, a carga que é direcionada a esse elemento de fundação, ela pode ser deslocada ou eu ter um momento. Qualquer um dos dois, eu posso calcular a excentricidade. Se essa carga for deslocada, eu calculo a excentricidade diretamente. Né? Por quê? Porque eu tenho a distância do ponto onde ela deveria estar, que é o centro de gravidade do elemento, e o ponto onde ela realmente está. Essa distância entre esses dois pontos é a minha excentricidade. E como que eu calculo a tensão, por exemplo, de um elemento com excentricidade? Eu tenho a carga, né, do meu pilar, vou calcular a tensão oriunda da carga do meu pilar, mais uma parcela de momento, devido a essa excentricidade ou devido a um momento inicial no elemento de fundação. Certo? Então, baseado nisso, né, depois de diversos estudos, foi desenvolvido aí uma espécie de um método, né, que prevê aonde essa excentricidade pode cair em determinados limites. Né? Foi definido ali, então, o que é chamado de núcleo central de inércia. O que é esse núcleo central de inércia? Imaginem um elemento de fundação, do tipo sapata, por exemplo. Ele vai ter aqui, no meio dele, um núcleo, né? Que é justamente esse núcleo central. Ele tem dimensões de aproximadamente, tá? Isso pode variar de acordo aí com a inércia desse elemento,
mas a gente padroniza como aproximadamente, da dimensão da sapata, seja, por exemplo, o lado B sobre 6 ou o lado A sobre 6. Né? Então, nesse desenho que vocês estão vendo, nós temos aí o lado A e o lado B. E temos o centro ou núcleo central de inércia. Esse núcleo central de inércia tem um formato aí de losango, só para ele não ficar com o mesmo, por exemplo, com as divisas paralelas aos limites do bloco ou da sapata. Ele tem esse formato de losango, para que a gente também tenha um limite maior aqui das excentricidades, e ele tem o tamanho de A sobre 6 no lado A e de B sobre 6 no lado B. Para que eu possa calcular essa excentricidade, se esse ponto estiver dentro dos limites do núcleo, eu uso uma equação. Se ele estiver no limite desse núcleo, eu uso outra equação. Se ele estiver fora dos limites, eu uso uma terceira equação. Tá? Então, nós vamos fazer alguns exemplos, né, para que vocês possam entender. As equações, só muda uma equação. O método é exatamente o mesmo, que é o SEB, mas só muda a equação, por exemplo, da tensão. Né? Nós vamos calcular a tensão máxima, a tensão mínima, e vai mudar essas equações. Mas essas equações estão descritas aí na apostila. Nós vamos fazer um exemplo para vocês entenderem como é que funciona esse método, mas ele é bem simples, tá, pessoal? Não assustem. Ele é tão simples que eu nem vou entrar muito em detalhes quanto, por exemplo, toda a teoria envolvida nisso. Né? Mas eu vou falar para vocês como é as equações. Vejam só. Se eu tiver dentro do limite, né, do meu núcleo de inércia, ou seja, a minha excentricidade é menor do que A sobre 6, ou B sobre 6, depende de onde você está calculando, né? Qual ponto de excentricidade, qual eixo de excentricidade, pode ser tanto em A quanto em B, isso é indiferente. A equação de tensão máxima, ela é o NK, né, o N aí nessa fórmula, dividido por AB, que vai ser a tensão da carga oriunda do pilar, vezes 1 mais 6 vezes a excentricidade sobre A. Tá? Então, estou considerando essa parcela aqui, ó, de 6 vezes a excentricidade, justamente por conta do meu núcleo de inércia. Então, essa é a equação para a tensão máxima. Para a tensão mínima, é basicamente a mesma coisa, só que em vez de somar com 1, eu vou subtrair essa parcela de 6 vezes a inércia sobre A. Já se eu tiver um ponto exatamente no limite do meu núcleo central, eu vou utilizar a seguinte equação para a tensão máxima. Tensão máxima será 2 vezes a minha carga NK dividido por A vezes B. E já se eu tiver um ponto de aplicação de força fora do meu núcleo, ou seja, a minha excentricidade é maior do que A sobre 6 ou B sobre 6, depende do eixo que você está estudando, a minha tensão máxima será calculada por essa equação, 2 vezes N dividido por 3 vezes B vezes A sobre 2 menos E. Tá? Por que eu não calculei a tensão mínima para os dois últimos casos? Vejam só, o caso onde eu tenho o meu ponto de excentricidade no limite do meu núcleo de inércia, eu não tenho tensão mínima. Por quê? Porque o meu diagrama aqui de tensões é um triângulo. Né? Então começa em 0 e vai até a tensão máxima. No caso onde a minha excentricidade é maior do que o meu núcleo central de inércia, a minha tensão mínima fica mais ou menos ali próximo do meio da minha sapata. Né? Então eu tenho a minha linha neutra dentro da seção de concreto. Vejam só, então eu tenho aqui duas tensões, uma tensão mínima que vai ser negativa, que nós não vamos considerar, e uma tensão máxima. Então esse é o modelo para excentricidade em apenas um
eixo, tá? Eixo A ou eixo B. Na próxima aula a gente vai ver depois excentricidade em dois eixos. Eu não vou falar aqui a parte da teoria em relação à excentricidade em dois eixos, por quê? Porque a gente vai ter que utilizar um ábaco, que é o ábaco de Montoya, então para não confundir, né, e para não ficar uma aula muito extensa, nós vamos encerrar a teoria por aqui e vamos iniciar nessa mesma aula um exemplo de dimensionamento de uma sapata com carga excêntrica, né? Então nós vamos calcular tudo da mesma forma que a gente fez lá a resolução do primeiro exemplo, nós vamos fazer para esse exemplo. Só não vou detalhar a sapata, né, porque vocês já aprenderam na última aula como faz o detalhamento. Então a gente vai dimensionar, encontrar as áreas de aço, depois fazer a verificação do funcionamento e a gente encerra por ali. Certo? Então eu vou abrir o Mathcad e a gente já inicia esse exemplo aí. Vamos lá então, pessoal. Nós vamos fazer esse exemplo aí que está na página 161, se não me engano, é 161, que consiste aí num elemento de fundação que vai receber uma carga de 160 kN e um momento já previamente calculado de 10.000 kN/cm. Né? Então nós temos essas duas cargas, eu vou começar aqui a colocar os dados. Né? Então o NK será 1.600 kN. Eu tenho um momento, vou chamar também de MK, de 10.000 kN/cm. A área do meu pilar está aqui nesse desenho. Ó. Eu tenho um AP de 100 centímetros. Eu tenho um BP de 20 centímetros. E eu tenho uma tensão admissível, também descrita lá no exercício, de tensão admissível. Tensão ADM de 0,03 kN por centímetro quadrado. Então essa é a minha tensão admissível. As informações referentes ao concreto. O concreto que eu vou utilizar é um FCK 25, assim como nós já vimos utilizando aí. Então, 25 MPa. Vou colocar aqui também a informação do FCD. Em outra unidade, né, conforme a gente já viu o porquê, então vou colocar em kN por centímetro quadrado. É só dividir por 10, depois dividir por 1,4, que é o coeficiente de segurança do concreto. Então, é kN por centímetro quadrado. As resistências relativas ao aço, que é o FYD, que é 50 dividido por 1,15. E eu tenho também uma informação aí da bitola do pilar, que é de 20 milímetros. A última informação que eu tenho é o Camage. O que é o Camage, para quem já esqueceu? É aquele coeficiente de majoração sobre o peso próprio da sapata, né? Que eu vou fazer só para diferenciar aqui como 5%, ou seja, 1,05. Da outra vez a gente usou 10%, agora eu vou fazer com 0,5. E aí, com essas informações, né, são todas as informações que eu preciso, eu posso dimensionar o meu elemento. Primeira coisa que nós temos que fazer é dimensionar esse elemento quanto à sua geometria. Né? Como que calcula? A área da sapata será o Camage vezes o meu NK dividido pela tensão admissível. Então, pela tensão ADM. E aí eu preciso de uma área de 56.000 centímetros quadrados. Então, 56.000 centímetros quadrados, redondo aí. Bom, se eu tenho essa área dessa sapata, eu vou calcular aqui um B, que eu vou chamar de B', porque é provisório ainda, que será calculado da seguinte forma, aquela equação de meio
vezes BP menos AP mais a parcela da raiz quadrada. Todas essas equações nós já vimos, né? Não tem nada de novo aqui. Isso aqui é só em relação à parte da geometria, né? Do nosso elemento. Não tem nada de novo aqui, que nós já não tenhamos visto. Então isso aqui é o quadrado mais a área da sapata. E aí eu tenho mais ou menos a dimensão da minha sapata no lado B. 200 centímetros, né? Aproximadamente aí 2 metros. E o A', estou colocando como, apesar daqui ter dado redondinho, bonitinho, vamos colocar como A', porque eu não sei se eu vou utilizar isso daqui até o final. A' será B' menos BP mais AP. E aí eu tenho uma dimensão no lado A de 280 centímetros. Então, teoricamente, nós já dimensionamos a parte geométrica da nossa sapata, né? A base, pelo menos. Temos que dimensionar depois a altura e tudo mais. Agora, o que nós vamos fazer? Calcular, né? Aqui começa a ser algo novo, que é calcular a excentricidade, né? Então, a excentricidade ela se calcula como? Então, a excentricidade... Opa! Então, a excentricidade ela vai se calcular da seguinte maneira. Como eu já tenho o momento, eu vou calcular a excentricidade direto. Vai ser mk dividido por kmag vezes nk. Eu tenho aí 5,95 centímetros de excentricidade. Então, a partir do meu eixo ali, eu tenho uma excentricidade de 5,95 centímetros. Então, essa vai ser a minha excentricidade a partir do meu eixo. Ele é menor do que, no caso aí, essa excentricidade, ela é no decorrer de A aqui, né? A gente pode ver por esse desenho do momento, né? Que é aquela regrinha da mão direita, né? Coloca a sua mão direita apontando aquela setinha ali, está apontando para cima. Então, o momento vai girar aqui, vai tender a girar na parte de A, né? Na seção A. Então, se ele vai girar na seção A, a excentricidade também vai ser na direção de A, paralela à direção de A, certo? Então, se eu tenho essa excentricidade, será que essa excentricidade é menor do que A dividido por 6? Se aqui for igual a 1, é porque é. Opa, que é a linha, né? Então, deu. Ó, a minha excentricidade é menor do que A dividido por 6. Então, o que isso quer dizer? Que a minha excentricidade está dentro do meu núcleo de inércia, certo? Então, eu vou usar aquela primeira equação da excentricidade. Deixa eu colocar só uma observaçãozinha aqui, né? Se 1 dentro do núcleo, se 0 fora do núcleo. Fora ou, se for igual, né? Ele pode ser igual. Ele pode estar ali no limite, né? Então, se ele for 1 ou 0, a gente faz essa definição aí. O que nós temos que calcular agora? A tensão máxima. Aqui entra um detalhe muito importante, pessoal. Essa tensão máxima, ela tem que ser menor do que a minha tensão admissível. Tá? Então, essa tensão que eu vou calcular, ela não é uma tensão fictícia, que é aquela tensão que a gente vai utilizar para o dimensionamento do elemento. Essa tensão é a tensão que realmente vai ser aplicada no solo. Por quê? Como eu tenho uma excentricidade, essa tensão vai tender a aumentar em um lado dessa sapata, né? Por conta do momento e tudo mais. Então, essa tensão máxima tem que ser menor do que a tensão admissível do solo. Como que calcula a tensão máxima? Tensão máxima, para quando eu estou dentro do meu núcleo, ela se calcula da seguinte maneira. O kmag vezes o meu nk dividido
por A vezes B, vezes 1 mais 6 vezes E dividido por A. Então essa vai ser a minha tensão máxima, conforme esse desenho que vocês estão vendo aí. Tem que colocar aqui que é A' e B'. Aqui também é A'. Eu tenho 0,034 kN/cm². O que isso significa? Que a minha tensão máxima, a minha tensão admissível, né, que já veio lá do exercício, é de 0,03 kN/cm². Como a minha tensão máxima deu 0,034, ela está maior, teoricamente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar o tamanho do meu elemento. Tá? O mais fácil a se fazer é aumentar o tamanho do elemento. Tá? Porque eu não posso aumentar a resistência do solo, então vou aumentar o tamanho do elemento. Então, o que nós vamos fazer? Vejam só para não ter que fazer outra conta aqui, eu vou recalcular o AB, eu vou recalcular o A e o B. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou impor um valor para A, certo? O meu A será, vou aumentar aqui 20 centímetros em A, de 2,80 vou colocar 3, e o meu B, ele será A menos AP mais BP. Então, aumentando o A para manter os balanços iguais, eu também tive que aumentar o B de 2 para 2,20, certo? Aumentei 20 centímetros em cada um. Se eu aumentei 20 centímetros em cada um, o que eu posso fazer aqui para checar isso daqui? Ó? Posso vir aqui, vou tirar a linha de todos esses elementos aqui para ver se vai dar certo. Ele tem que ser menor do que 0,03 esse valor aqui. Ó, quanto deu? 0,028. Então tá ok, né? Eu tive que mudar a dimensão da minha sapata de 2,80 para 3 e de 2 para 2,20, para que a minha tensão admissível não seja ultrapassada pela tensão gerada pela minha sapata, por conta ali do momento. Então, a minha tensão máxima está abaixo da minha tensão admissível, portanto, ok. Podemos fazer o mesmo que a gente fez aqui em cima, né? Uma verificaçãozinha. Tensão máxima tem que ser menor do que tensão admissível. Tem que ser igual a 1. Então, a gente coloca uma observação aqui, ó. C1, ok. C0, não ok. Tá? Só para vocês lembrarem depois nesse memorialzinho de cálculo. Beleza, já dimensionei aí a geometria da base da minha sapata. Agora a gente vai dimensionar a altura dessa sapata. Como é que faz para dimensionar a altura mesmo? Para quem já esqueceu? A altura da sapata será, vou chamar aqui de H'. A galinha, não é a galinha, é H'. Será A menos AP dividido por 3, respeitando aquela regrinha lá da 6118 para que a nossa sapata seja uma sapata rígida. Eu tenho que ter uma sapata com no mínimo 66,6 centímetros de altura. Tá? Eu vou adotar aqui, pessoal, um H de 80. Só para vocês verem como é o comportamento. Vou adotar 80 centímetros o H dessa sapata. Tenho que calcular, né, calculando a altura, verificar se essa altura é suficiente para receber o arranque do meu pilar. Né? Quanto que é o arranque do pilar? Que é o LB. Eu tenho aqui uma armadura desse pilar de 20 milímetros. Né? Se é 20 milímetros, eu venho aqui na fileira de 20 milímetros e venho aqui nos 25, né, no CA25, eu preciso de um LB, quando eu estou trabalhando com gancho na área de boa aderência, de
de 53 centímetros. Né? Então, 53 centímetros vai ser o meu comprimento de ancoragem para uma armadura de 20 milímetros e concreto de 25 MPa. Então, meu LB, 53 centímetros. É bem menor do que 80 centímetros, né? 27 centímetros aí para ser mais preciso. Então, vai dar, acredito eu, tranquilo, mesmo se a gente calcular o D aqui, né? O D tem que ser H menos, vamos colocar 5 centímetros aqui de cobrimento, porque o exercício ele não fala, né, quanto de cobrimento, mas como tem que ser no mínimo 5, vamos colocar aqui 5 centímetros, vai dar 75 centímetros de altura útil essa sapata. Então já definimos a base da sapata e a altura da sapata. Até aqui, nada de novo. A única coisa de novo que a gente calculou foi aqui a excentricidade e a tensão máxima por aquela equação diferente ali. A altura da saia, que é aquela regrinha, né? H0 tem que ser 15 centímetros, vou colocar H0', 15 centímetros, ou H sobre 3. H sobre 3. O H sobre 3 dá 26 centímetros, eu tenho que escolher sempre o maior, então eu vou escolher os 26 centímetros e arredondar esse H0, vai ser o meu H0 definitivo aqui, para 30, né? Eu não posso arredondar para 25, então eu vou arredondar para 30 centímetros. O cálculo dos balanços. Balanço em A, que vai ser A menos AP dividido por 2. Deu um balanço aí de 100 centímetros. E o balanço de B tem que ser igual, né? Porque a gente está fazendo pela regrinha lá dos balanços. Dividido por 2 também tem que ser 100 centímetros. Maravilha. Então já calculamos os balanços. Podemos calcular também aquele ângulo, né, o ângulo alfa. Só para a gente não perder o costume aí, como é que calcula o ângulo alfa? Então, alfa será a tan de H menos H0 dividido pelo balanço em A ou balanço em B, tanto faz. Vou colocar um DEG no final para ele arredondar para transformar para graus, né? Então deu 26,5 graus. E aí podemos fazer o cálculo dos momentos fletores, tá? Antes de fazer o cálculo dos momentos fletores, vamos fazer aquela verificaçãozinha para ver se a gente pode utilizar o método do SEB. Né? Que verificação é essa? Que o SEB, né, para utilizar o método do SEB, tem que ficar entre H sobre 2, né, o balanço no caso, tem que ficar sobre H sobre 2 e 2H. Então, está entre esses dois valores. H sobre 2 dá 40, 2H dá 1,60 e o meu balanço está em 100. Então, estou tranquilo, posso utilizar o método do SEB. Agora sim, a gente vai calcular aí, primeiro, calcular a excentricidade, que é uma excentricidade fictícia. Né? A partir daqui, tudo é fictício em relação às tensões do solo, eu não preciso comparar com as tensões do solo, tá? Por conta de eu estar dimensionando o elemento de concreto, com os coeficientes de segurança do concreto. Então, eu vou calcular aqui uma nova excentricidade, chamada de excentricidade linha, que vai ser excentricidade considerando o momento
e a carga com o coeficiente de majoração do concreto, que é 1,4 vezes o MK dividido por 1,4 vezes NK. Reparem que aqui eu não estou utilizando o peso próprio da sapata, porque eu estou dimensionando o elemento da sapata, então não preciso considerar o peso próprio dela. Deu uma excentricidade de 6,25 centímetros, uma excentricidade fictícia. Vou calcular a tensão máxima, fictícia também. Então, vou colocar aqui, ó, tensão máxima, fictícia, só para deixar claro. Como é que vai ser essa tensão máxima? Tensão máxima, linha, será 1,4 vezes NK dividido pela área da sapata vezes 1 mais 6 vezes excentricidade linha dividido por A. Então essa é a tensão máxima fictícia que deu 0,038 kNm². kNm². Certo? Vou calcular a tensão mínima. Por quê? Porque esse exemplo, no caso do ponto de excentricidade está dentro do meu núcleo de inércia, eu tenho uma tensão mínima e uma tensão máxima, porque a tensão é trapezoidal. Nas outras duas, por exemplo, quando eu estou fora do meu centro de inércia, eu não tenho uma tensão mínima, porque ou ela começa em zero ou ela é negativa. Né? Então a gente tem que desconsiderar a tensão mínima, não precisa calcular. A tensão mínima é basicamente a mesma coisa, né? Inclusive eu vou copiar isso aqui, ó, e vou colar aqui dentro. Copiar tudo. Copio tudo, vou mudar aqui para mínima. E aqui eu só vou subtrair ao invés de somar. E aí eu tenho uma tensão mínima aqui de 0,03 kN/cm². Lembrando que esses valores aqui estão sendo arredondados, né? Quer ver? Ó? Vou mudar aqui, por exemplo, ó, o número de casas depois da vírgula, não dá exatamente 0,03, né? 0,029, quase 0,03. Então essa tensão máxima, tensão mínima. Vamos calcular agora as distâncias do braço de alavanca, né? O XA e XB. Então cálculo XA e XB. XA, para quem não se lembra, que é CA mais 0,15 vezes AP. Então esse é o XA, dá 115 centímetros. O XB será o meu CB mais 0,15 de BP, 103 centímetros. Já calculamos aí o comprimento do nosso braço de alavanca. Vamos passar aqui para a próxima folha. Está acabando, pessoal. Tá aí mais 2 folhas de cálculo e acaba. Então vamos lá. Vamos calcular agora a tensão no solo na posição de referência. O que é essa tensão no solo na posição de referência? Imaginem que eu tenho essa tensão aí no solo, né? E eu tenho a minha seção de referência passando aí a 0,15 AP. Eu tenho que encontrar qual é a tensão exatamente nesse ponto, né, embaixo da minha seção de referência, para que depois eu consiga calcular o momento em relação à minha seção de referência, assim como nós vimos nas outras aulas. Como é que eu faço isso? Se eu tenho um trapézio, né, eu sei a tensão mínima e a tensão máxima. Eu posso fazer, por exemplo, uma semelhança de triângulos. Né? É justamente isso que eu vou fazer para encontrar essa tensão
exatamente aí no ponto aonde eu preciso, né? No ponto da minha seção de referência. Então, como que é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar a fórmula direta aqui, mas imaginem que essa fórmula ela foi desenvolvida através de uma semelhança de triângulos. Então, vou chamar ela de P1A e vai ser a tensão máxima, no caso a tensão máxima linha aqui, né? Menos a minha tensão máxima de novo, menos a tensão mínima. Aí já dá para ver a semelhança de triângulos acontecer, dividido por A, que é o meu comprimento aí, no caso desse triângulo, digamos assim, vezes o meu braço de alavanca XA. E aí eu tenho uma tensão de 0,035 kN/cm² nessa seção de referência, tá? Então nós fizemos uma semelhança de triângulos para encontrar essa tensão nesse ponto da seção de referência. Através agora dessa tensão no ponto de referência, agora eu posso calcular a minha reação, que eu vou chamar aqui de P1, que vai ser a reação no meio da seção de referência ao limite da minha sapata. Então, meu P1 será a minha tensão P1A, P1A vezes XA. Aí eu tenho uma tensão em kilonewtons, uma reação, né, uma aplicação de carga, que é basicamente, eu peguei aquela tensão que estava distribuída e apliquei em um único ponto, bem ali no meio da minha distância entre a seção de referência e a face externa da minha sapata. Porém, vocês podem ver aí nessa imagem que sobrou um restinho aí, né? Uma tensão triangular, digamos assim. Nessa tensão triangular, a gente também tem que considerar ela, eu vou chamar ela aqui de P2, que vai ser uma tensão residual devido a esse triângulo aí, por conta da minha tensão, eu ter uniformizado ela em um retângulo. Então, o meu P2, ele será a minha tensão máxima, menos a minha tensão média aqui, né, que eu calculei, a tensão P1A. Então, se a tensão máxima menos a tensão média que eu calculei, será essa tensão nesse dado ponto aí. E aí eu vou multiplicar por XA dividido por 2, porque eu estou fazendo a área do triângulo, né? Então, XA dividido por 2. E aí eu tenho uma tensão, aqui a tensão máxima linha, aí eu tenho uma tensão uma carga concentrada devido àquela tensão distribuída na base da sapata, naquele triângulozinho pequenininho aí que vocês estão vendo. Certo, agora chegou a hora de calcular o tão aguardado momento. Não é a área de aço ainda, é o momento em relação a A. Então, o momento 1A será o meu P1 vezes o meu braço de alavanca sobre 2, XA dividido por 2, mais o meu P2 vezes o meu braço de alavanca vezes 2/3. Por quê? Ele está a 2/3 por conta do triângulo, né, de tensões. Então, sempre quando eu tenho uma aplicação de carga pontual em um triângulo, ele está sempre a 2/3 a partir da borda. Então, a minha carga P2 está a 2/3, né, para eu aplicar essa carga. Vezes, deixa eu colocar um parênteses aqui, senão vai dar pau. Aqui tem parênteses. Opa, certo, agora está certo.
vezes o meu B. Tá? Então, esse é o meu momento. Peguei as minhas tensões e multipliquei por B, que é para eu encontrar o momento em relação ao eixo A. Né? Quando eu quero encontrar em relação ao eixo A, eu multiplico por B e vice-versa. Opa, aqui é XA, XA maiúsculo. E aí eu tenho um momento em relação a A, de 53.967 kN/cm. Certo? Então esse é o meu momento para A. Como é que eu faço para calcular o momento para B agora? Né? Porque a gente tem a excentricidade apenas no eixo A. Para eu calcular a excentricidade no eixo B, eu tenho que encontrar uma tensão média. Essa tensão média ela é calculada através das tensões, né, que a gente calculou aqui em cima, né? Essa tensão máxima linha e tensão mínima linha. Eu encontro uma tensão média. Então eu vou calcular essa tensão média para eu conseguir calcular o momento em B. Então será P média igual a tensão máxima linha mais a tensão mínima linha, tudo isso dividido por 2, para eu ter a tensão média que vai dar aqui 0,034 kN/cm². Tá? Então essa é a minha tensão mínima. Se eu calculei essa tensão mínima, eu tenho esse desenho que está aparecendo aí na tela para vocês. Vejam só que interessante. Eu tenho todas as tensões aplicadas aí no seu devido lugar. Então eu tenho essa tensão que eu calculei aí, a P1A, que é de 0,035, que deu no nosso aqui, nesse ponto onde eu tenho a seção de referência em A. Na seção de referência em B, nós calculamos uma tensão média, né? Que é esse ponto aí que está aparecendo uma setinha, que é a tensão média de 0,034, arredondando aí. Então essa tensão média que nós vamos utilizar para calcular a armadura para B. Fazendo todas essas tensões, o que nós podemos fazer agora? Calcular a armadura. Tá? Finalmente, né? Calcular a armadura. AS em A será o meu momento 1 em A dividido por 0,85 vezes D vezes FYD. Eu tenho uma armadura de 19,47 cm². A minha armadura em B será de momento 1B dividido por 0,85 vezes D vezes FYD. Opa. Eu não calculei ainda o momento em B. É tanta pressa, né, pessoal? Que a gente acaba esquecendo. Então, o momento 1 em B vai ser o meu P médio vezes o comprimento do braço de alavanca ao quadrado dividido por 2. Esse vai ser o meu momento. Vai ser o XB ao quadrado dividido por 2 vezes A. Esse vai ser o meu momento, 54 e alguma coisa. 54.009. Então esse é o nosso momento em B. E aí eu tenho uma armadura muito parecida, né? Um deu 19,47, outro deu 19,48. Então aí já tenho a taxa de armadura. E aí nós podemos calcular as nossas armaduras distribuídas, né?
Então, eu vou calcular aqui, ó, AS distribuída em A, que será o meu ASA dividido por B dividido por 100. Tá? Porque a minha armadura em A é distribuída no decorrer de B. Eu dividi por 100 para ajustar as unidades, que o B estava em centímetro e eu quero analisar em metro. Vou calcular o N, que é o número de barras, que é o AS distribuído em A, dividido pela área da bitola que eu vou utilizar, 10 milímetros, como de praxe, a primeira tentativa, e aí deu 11 barras por metro. E aí o meu espaçamento será 100, que é 1 metro, dividido por N. Você pode fazer direto em centímetros? Pode, não tem problema. Eu faço em metros para vocês conseguirem visualizar de uma maneira mais simples, né? Mas dá para fazer em centímetros também. Agora, a minha armadura distribuída em B será o meu AS em B dividido por A dividido por 100. Tenho 6,45 centímetros por metro. O meu N' será o meu AS distribuído em B dividido por 0,8. Deu 8,19 barras. O meu espaçamento será 100 dividido por N', que deu 12,3 centímetros de espaçamento. Tá? Então, o que nós podemos fazer? Né? Decidir aqui, por exemplo, colocar uma legendinha aqui, ó, que eu vou precisar de barra de 10 milímetros a cada 10 centímetros, posso colocar aqui, ó, ou 9 centímetros, vai? 9 centímetros. E aqui, barra de 10 milímetros a cada 12 centímetros. Certo? Então, essa é as nossas armaduras. Vamos fazer aqui bem rapidinho, tá? Como a gente não vai detalhar a armadura, vamos fazer rapidinho aqui a tensão cisalhante. Opa! Tensão cisalhante, está acabando. Mais 2 minutinhos aí. Tensão cisalhante. Será? Vou calcular aqui o meu U0, né, que é o perímetro da seção crítica. O 0 será exatamente 2 vezes meu AP mais BP. Dá 240 centímetros. Vou calcular agora a minha força cisalhante aplicada aí pelo pilar, digamos assim. Eu vou calcular a força total, na verdade, que é o meu FSD, que é 1,4 vezes o NK. Né? Eu falei força cisalhante, mas é a força total aplicada vezes o coeficiente de segurança. Vou colocar aqui em decimal. Aqui é kN. Então, esse é o meu FSD. Vou calcular a tensão cisalhante, que é o tal SD. Então, tal SD será FSD dividido por o meu U0 vezes D. Eu tenho aí uma tensão que é solicitada aí pelo meu pilar de 0,124 kN por centímetro quadrado. O meu AV, o que é o AV? Alfa V, será aquela equaçãozinha de 1 menos FCK dividido por 250. Então, esse é o meu AV, da 0,9. E agora o meu tal RD2, que será 0,27 vezes alfa V
vezes FCD, que nós colocamos lá no começo. E a minha tensão resistente para esse concreto é de 0,43. Se o meu tal SD for menor do que o meu tal RD2, eu estou ok. Então, deu 1 aqui, né? Quando 1 é verdadeiro, quando o 0 é falso. Então, eu posso colocar aqui essa observação, né? Se 1, ok. Se 0, não ok. E aí nós fizemos a verificação da tensão cisalhante. Tá? Então vejam só, deu 1, 2, 3, 4 folhas de cálculo para calcular uma sapata com uma excentricidade. Tá? Então, os passos são esses. Se eu tivesse uma excentricidade fora do meu núcleo, a única coisa que iria mudar é essa equaçãozinha da tensão aqui. Ó. Então, essa equação da tensão iria mudar por uma daquelas lá que eu mostrei anteriormente no começo da aula. Tá? Então, é só mudar essa equação. O resto é tudo igualzinho, pessoal. Tudo igualzinho. Por isso que eu nem vou fazer outro exemplo aqui, né, com o ponto no limite do meu núcleo e um ponto fora do meu núcleo, porque é exatamente igual. Não muda em nada. Tá? Não muda exatamente nada. Então, a gente só vai mudar essa equação da tensão máxima e tensão mínima. Certo? Nos outros casos é ainda mais fácil porque não tem tensão mínima, né? Então a gente só calcula a tensão máxima. Então acaba sendo ainda mais fácil. Certo, pessoal? Essa aula ficou grande, hein? Quase 1 hora de aula também. Então é isso aí. Na próxima aula a gente vai falar das sapatas com dupla excentricidade, né? Onde eu tenho um momento aplicado nos dois sentidos, causando uma dupla excentricidade, utilizando lá o ábaco de Montoya. Tá? É um ábaco bem complexo, então temos que prestar bastante atenção na hora de utilizar ele. Mas eu vou ensinar também nos mínimos detalhes para vocês. Lembrando, pessoal, né, do motivo de eu estar fazendo exercícios isolados, para que a gente possa calcular todos os tipos de sapatas, todos os tipos de blocos, né? Porque se eu fosse fazer um exemplo, eu ia fazer sapata isolada, muitas vezes com uma excentricidade só, né? Não ia fazer sapata flexível. Então, nessa forma que a gente está fazendo, nós estamos aprendendo cada um deles, para que a gente possa aplicar lá no final, no exercício. No exercício final lá, que vai ser o edifício completo. Tá, pessoal? Cansei. Beleza. Eu vejo vocês na próxima aula. Espero que essa aula tenha ficado clara. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários a sua dúvida e eu ficarei feliz em responder para vocês. Certo? Então, maravilha. Aguardo vocês na próxima aula. Até lá.